Bom, acho que vou me apresentar então, depois a Karine, depois a gente começa. A gente já tinha se apresentado aqui dos professores, rapidamente antes de começar, mas meu nome é José, sou José Tizen, sou professor aqui da Universidade Federal de Goiás, arquiteto, urbanista, formado na Universidade Federal de Santa Catarina, depois fiz o mestrado lá em São Carlos, onde compartilhei lá o programa de pós-graduação com o Chico Barros, e depois passei um tempo em São Paulo, trabalhando numa assessoria técnica, usina, depois vim aqui para Goiás. Então, aqui na expectativa, na experiência, na tentativa de construir um curso que tem mais ou menos a idade de vocês, né? O professor Alexandre estava me falando que também aí o curso surgiu em 2014, foi, né? E aqui 2015, o nosso aqui, né? Acho que a gente começar é isso e agradecer aí o convite, né? E nos honra muito poder compartilhar com toda essa equipe aí que vocês estão chamando para esse espaço, a oportunidade também de participar dessa troca de figurinhas aí. Então, vamos lá, né? Sou Karine, sou arquiteta também, me formei pela UFO, depois fiz mestrado na área de preservação do patrimônio pelo IFAM, aqui na cidade de Goiás mesmo, né? E aí foi essa experiência que tem um viés prático que me permitiu estar em contato com muitas obras, né? Depois passei um tempo no IFAM em Minas e voltei para trabalhar com obras de restauração antes de entrar na UFG. E trabalho com o Zé nas disciplinas e, por coincidência, também nos projetos de extensão que a gente toca vinculados ao canteiro experimental daqui da UFG, né, da Regional Goiás. E, bom, acho que a gente vai conversando aí na apresentação, né, colocando essas questões, os enfrentamentos que a gente tem aqui. Agradeço demais também o convite, é sempre um prazer poder trocar figurinhas sobre o canteiro, que, para além de ser um desafio, para a gente é, no mínimo, apaixonante, né? Então, é bom ter esse espaço para a gente trazer um pouquinho da nossa experiência e também conhecer o que vocês estão construindo. Acho que foi o Alexandre ou o Chico que falaram, né, das coisas de conhecer as experiências para a gente melhorar, né, dentro dos nossos contextos. É isso, gente. Obrigada. Eu vou ficar um pouco mais aqui na apresentação, porque eu e a Karine, a gente estaria dando aula agora, na verdade, né? Começa às 10 a nossa aula, a gente também precisa sair às 11, porque a gente transferiu a nossa aula para as 11. Isso foi um pouco em cima da hora, então eu estava mais me preparando para fazer aqui a fala e a gente conseguiu contemplar a presença dos dois. Mas fica não só a Karine, como todos, bastante à vontade para interromper e colocar questões aí no meio do processo, não atrapalha de modo nenhum, na verdade, contribui muito. Beleza? Bom, a gente... um dos aspectos, né, já puxando aí um pouco da prosa que a gente estava tendo enquanto os alunos estavam entrando, né, e o pessoal todo estava entrando, talvez um dos aspectos que nos coloquem alguma diferença com relação ao processo de construção do curso de vocês aí, né, pelo que foi falado, é que quando o curso se iniciou aqui, aquele que foi o primeiro professor arquiteto aqui do curso, ele também tem uma experiência também de assessoria técnica. Eu acho que tem sempre uma relação muito íntima entre as assessorias técnicas com essa ideia do canteiro experimental, né, por toda a ideia talvez do trabalho por mutirão, autogestão, né, acho que uma coisa puxa a outra. O professor João Guenin, que veio lá do Rio de Janeiro, trabalhou lá na Fundação Bento Rubião e tal, e ele já propôs como integrante aí da primeira matriz curricular do curso aqui, não só uma disciplina de canteiro, eu acho que ele até foi extremamente generoso, como 3 disciplinas obrigatórias de canteiro, né? E essa matriz curricular, ela foi posta em discussão, assim que a maioria dos docentes assumiram aqui as suas funções, né? E compuseram o quadro aqui de docentes permanentes, e passou essa proposta com 3 disciplinas obrigatórias de canteiro experimental.
E esse foi talvez a grande mola propulsora aí, o grande elemento que deu uma forçada assim na barra para que o canteiro acontecesse, né? Óbvio que foi o nosso trabalho, acho que o trabalho para além de nós dois como docentes das disciplinas, um trabalho coletivo aqui do corpo docente, mas que teve como respaldo o fato de essas disciplinas serem obrigatórias, né? Que, aliás, eu acho uma sacada interessante da construção do nosso PPC. Outra coisa que se colocou como disciplina obrigatória aqui foi, para vocês terem uma ideia, a viagem de estudos, né? A gente tem uma disciplina que chama viagem de estudos. O fato de ela ser uma disciplina obrigatória um pouco força a universidade a garantir a disciplina, né? Então, todos os anos se conseguiu transporte e tal para essa disciplina. Acaba sendo um jeito de... E tem tudo a ver um pouco com o método como a gente vem tentando construir o canteiro, que é um método assim meio guerrilheiro, assim, né? Porque a gente é um curso implementado pelo Reúne. O Reúne, ele prevê uma expansão, mas ele não, na época, né? A gente estava vivendo momentos extremamente difíceis, de muitos retrocessos. O momento que veio anterior a esse era um momento bem melhor, mas não era um momento perfeito, tinha também vários problemas, várias dificuldades, e o Reúne, ele não previa uma disponibilização de verbos adequado para a implementação desses cursos, né? Então, a gente vai arranjando artifícios, assim, para dar um jeito de consolidar as coisas com o que tem, né? Por isso que eu chamei de um método, assim, meio guerrilheiro. Tanto é que a gente iniciou, e aí eu vou começar aqui a apresentação com algumas imagens. Se vocês puderem me dar um toque quando aparecer aí, e aqui eu não vejo mais a reunião. Apareceu, Zé. Beleza. Então, a gente começou, essa foi o primeiro dia de aula da nossa primeira vez que eu e Karine fomos ofertar essa disciplina de canteiro. No caso aqui, tinha tido uma experiência de canteiro, porque tem canteiro 1, 2 e 3, né? Na grade curricular. Já tinha tido uma experiência de canteiro 1 com outros professores, ainda mais improvisado do que a nossa, e a gente começou em canteiro 2, para dar uma disciplina de 48 horas de canteiro experimental, cujos únicos recursos que a gente tinha disponíveis eram uma lousa e um giz, né? E uma preocupação muito grande de a gente não transformar disciplinas que tinham um nome de canteiro experimental em disciplinas que não tinham nenhuma experimentação, né? Eu, por exemplo, na minha graduação, tive duas disciplinas, uma chamava experimentação 1 e outra chamava experimentação 2. Só que essas disciplinas eram disciplinas de quadro e giz, né? Elas não tinham um apelo prático, né? Talvez lá na origem, quando foram criadas, tivessem, e esse apelo se perdeu. Então, a gente muito preocupados com isso, a gente buscou já no primeiro dia de aula não trabalhar em sala de aula, né? Então, pegamos coisa de casa, né? Eu levei um prumo que eu tinha em casa, a gente pediu para os alunos levarem papel craft, a gente pendurou um pêndulo num galho de uma árvore e uma garrafa com tinta vermelha embaixo desse prumo, né? O prumo era só para dar o peso, né, no pêndulo. E aí a gente fez diferentes pêndulos, né, com diferentes possibilidades, e fomos vendo a forma que ele ia gerando no papel aqui com a tinta, né? Então a gente ia variando o arranjo do pêndulo, ia dando os desenhos mais diferentes, depois a gente saiu colando esses desenhos pelas paredes aí do... Então aqui vocês estão vendo essa imagem, esse aqui aqui na cidade de Goiás, a UFG tem ela acontece em 2 lugares diferentes, que não chegam a ser chamados de campus, né? Assim, não existe uma diferença de chamar um de campus e o outro de outro campus. A gente considera tudo como uma única regional, um único campus, mas cada um deles abriga uma unidade acadêmica, uma de Ciências Sociais Aplicadas, que é onde está o curso de Arquitetura, que é esse que vocês estão vendo na imagem, que é um edifício da UFG, né? E o outro que é a Unidade Acadêmica de Ciências Humanas, onde tem os cursos de Filosofia, Licenciatura em Educação do Campo e tal, que acontece no edifício alugado. Depois a gente vai ver que o nosso canteiro foi parar lá nesse outro espaço, mas essa é uma história que vem depois. Então, começamos aqui, o curso de arquitetura funciona aqui, é um antigo colégio, né, e depois ele tem um outro bloco lá para trás, que não dá para ver, essa foto, e tem esse gramado aqui na frente, e a gente foi tentando ocupar esse espaço.
Então, é isso, assim, a gente começou tendo a disciplina, tendo, de certa maneira, a obrigação de chegar nesse conteúdo de canteiro sem ter as condições para isso, né? Sem ter espaço físico, a gente não tinha uma sala específica para isso, não tinha para não dizer que não tinha um equipamento, tinha chegado 2 serras tico-tico, que são extremamente úteis até hoje, 2 betoneiras que a gente não conseguia usar porque elas tinham motor trifásico, que não tinha instalação para elas no campus, hoje já tem, e uma prensa de tijolos de solo-cimento que está com algum problema, ou tijolos que saem dela saem com problema, a gente precisa dar um conserto nela, ela está com um desnível ali na plataforma dela, é uma prensa que faz um tijolo de cada vez só. Foram equipamentos que foram requisitados e chegaram mais ou menos a tempo para a gente começar, mas era isso que a gente tinha. Essa aqui é a primeira turma, né, uma parte dela, a primeira turma do curso, os alunos que já estão formados, já, alguns deles, né? Outros ainda estão concluindo o curso. Bom, então começamos a trabalhar com as coisas que são gratuitas, né? Bambu, e assim, indo colher o bambu com o facão dos alunos, né? As ferramentas dos alunos, e eles muito empolgados vinham para as aulas cheios de ferramentas trazidas de casa, né? E a gente estava nessa situação, garantindo a disciplina dessa maneira, né? Porque era o que tinha disponível. Só que o problema é que, muitas vezes, eles não traziam só facão, né, que já é uma coisa um pouco perigosa, nem martelo e tal. Às vezes aparecia também serra maquita, né, que a gente chama, né, embora seja marca, mas é o nome popular. E o pessoal vinha com esses equipamentos, né, então a gente tem alunos aqui, um pouco o perfil do nosso curso tem a ver com isso. Tem alunos que são ex-trabalhadores da construção, alguns ainda trabalham, né, tem um perfil assim, mais popular aqui nos nossos alunos, o que é uma grande vantagem, né? E a gente acha isso maravilhoso. Aliás, esses alunos eles têm contribuído muito na construção da disciplina de canteiro experimental. E a gente chegava na aula e o pessoal vinha, né, com essas coisas, e a gente, na verdade, às vezes passava mais tempo da aula torcendo para não acontecer nenhum acidente do que propriamente dando o devido acompanhamento pedagógico necessário, ficava em cima do pessoal ali usando, né? Não queria também proibir, porque tinha toda uma empolgação, uma coisa de... e assim foi indo. Então começamos a estabelecer algumas regras, né? A gente começou a estabelecer alguns limites antes de poder oferecer as condições para isso, que também não foi muito prazeroso, mas começamos a estabelecer que ninguém mais podia vir para a aula sem calça comprida, sapato fechado, né? Então, para ter o mínimo de segurança, a gente tinha uma tentativa também de incentivar nessas disciplinas não só o desenvolvimento de atividades no canteiro experimental, como também o conhecimento do canteiro convencional. Então, ainda fazemos até hoje exercícios de visitas a obras na cidade, mas não tínhamos também nenhum capacete, né, para oferecer para os alunos irem fazer essas visitas. Hoje já temos. Então, a gente foi vendo no processo que justamente o fato de a gente ser forçado a criar o momento fez com que a gente corresse atrás de várias coisas. E aí o interessante é que soluções vão surgindo, né, e vindas dos alunos. Então, isso aqui, por exemplo, foi uma coisa que um dos alunos fez nessa primeira disciplina já, em que não tinha nenhuma ferramenta. Isso diz ele que viu isso no YouTube, né, mas foi ele que fez inteiramente essa... É uma ferramenta que é um pedaço de madeira com alguns cortes, aí ele acoplou aqui uma lâmina de estilete e usa isso para ir cortando a garrafa PET. Então você vai tirando uma lasca assim, que ela vai formando uma espiral e ela vira uma tira, né, muito longa de PET, que a ideia depois era usar isso para fazer amarrações, né? Então a ideia era amarrar o bambu, depois aquecer esse PET, ele retrai, né, e forma um elemento interessante para fazer amarração de peças, assim, né, simples, assim, por exemplo, de bambu. Mas acabou que não funcionou, porque, de novo, esbarrou na precariedade de, assim, tinha que queimar esse negócio com isqueiro, né, porque não tinha um maçarico, não tinha nada, então não deu muito certo, o pessoal não deu conta de queimar no isqueiro. Mas é interessante como, assim, mesmo diante do total vácuo, né, de equipamentos, a invenção vai surgindo, né? Acho que não é uma coisa assim louvável, né? O ideal é que a gente tenha a estrutura, mas é bonito ver como surge também, né? A alternativa.
Nessa ânsia de buscar equipar, né, e ter uma infraestrutura mínima para a gente conseguir desenvolver essas disciplinas, a gente encontrou um edital de museus, né, que tinha uma verba para implementação de museus. A gente estava desesperado atrás de qualquer possibilidade que nos permitisse implementar esse canteiro com mais qualidade, mas refletimos em um grupo ali de, acho que na época tinham 4 professores, mais ou menos, né, e entendemos que, por que não, né, a gente está numa cidade histórica, que pelo visto, pelo que o professor estava comentando, o professor Alexandre, vocês conheceram, né, no ano passado, ou no atrasado, não sei, e bolamos uma proposta que foi submetida a esse edital de pensar um museu que não seja um museu de produtos, né, de coisas já feitas, mas que seja um museu do trabalho vivo, a gente chamou assim, né, em que se preservem as técnicas construtivas do Cerrado, né, as culturas construtivas aqui da região, através de um museu que, na verdade, seria mais ou menos uma estrutura mesmo de um canteiro experimental, e a gente procuraria, ele poderia ser itinerante, né, então por isso também a gente pensou em containers, tendas, né, poderia funcionar no campus e também se deslocar pelo estado, resgatando, né, mestres artífices, artífices em geral, né, que trabalham com a construção, adobeiros, tem muito disso aqui no estado de Goiás, né, que pudesse ver nesse museu uma oportunidade de preservar essas técnicas, né, compartilhar, socializar e desenvolver também, né, pesquisas, novas soluções, inovações, etc., mas basicamente a ideia do museu era mais de preservação desses saberes, né, populares que existem e que, na medida que o tempo vai passando, se não houver uma política, né, de preservação, eles podem ir se perdendo, né. O projeto aqui do espaço físico do Museu de Culturas Construtivas do Cerrado foi feito bastante às pressas, né, para a gente poder submeter o edital. Aqui ainda é o campus. A foto que vocês viram antes era mais ou menos batida daqui para lá, ó, embaixo dessa árvore, para o lado de cá, né, onde tinha os crafts no chão. Aqui está um dos edifícios desse campus, vou chamar assim, né. Então a gente pegou um cantinho aqui, pensou numa articulação ali de 2 tendas com alguns containers para guardar os equipamentos e dispor aqui também embaixo das tendas para fazer os trabalhos de canteiro. Acabei não trazendo aqui uma planta, né, tinha um desenho em planta também, trouxe só algumas imagens da maquete eletrônica que a gente fez. Acabamos não sendo contemplado com essa proposta, mas não abandonamos completamente essa ideia, tá? A gente ainda tem ela, trata ela com bastante carinho, vendo talvez a oportunidade de no futuro a gente poder implementar algo desse tipo, né? Mas infelizmente não foi possível. E aí, mais uma vez, eu friso a questão um pouco dessa tática guerrilheira, né? Que é um pouco assim, a gente não consegue contar com um recurso único que vem para a gente implementar o canteiro de uma vez só com um projeto, né? Então a gente precisa ir fazendo pequenas batalhas, né? E aí a gente vai conseguindo uma coisa aqui, outra ali, e assim que o nosso canteiro está existindo hoje, vai aparecer aqui mais para frente. Já nessa mesma linha do Museu de Culturas Construtivas do Cerrado, a gente tinha uma obra em andamento aqui na cidade, que talvez vocês tenham conhecido, a obra da Prefeitura Municipal, né? E estava sendo tocado aqui um restauro com uma ampliação e tal, e a gente estava sabendo que nessa obra tinha sido refeita uma parede de adobe que estava comprometida, né? Então, como era uma obra de restauro, ela foi refeita essa parede, e que quem tocou esse trabalho foi o mestre de obras daquela obra ali, que é um mestre de uma cidade vizinha, aqui, se não me engano, né, Karine? Acho que até eu conheço um pouco melhor. Corumbá, Zé. Corumbá, né? Isso. Não é vizinha, mas é uma cidade também histórica, né? Então a gente se interessou muito por, né, um adobeiro trabalhando aqui, né? Tinha recém feito essa obra, e a gente foi lá, entrou em contato lá com a construtora e conseguimos organizar uma oficina de adobe lá dentro do canteiro da prefeitura, né, das obras da prefeitura. E aí o pessoal passou o dia lá, a gente teve uma discussão, um debate inicial aqui com uma convidada, né? Aqui já a instalação do canteiro de obras, e depois foi todo mundo lá desenvolver a oficina com esse mestre, e foi super interessante, porque ele falou sobre a sua técnica, né? Existem várias formas de fazer adobe, então ele falou, por exemplo, que
se tem uma certa cultura aqui popular de falar que a terra daqui não é boa, o que ele falou, mas isso é impossível, né? Como é que uma cidade como essa foi feita de adobe se a terra daqui não é boa para fazer adobe? E aí ele bateu o pé lá com o pessoal de que tinha que usar a terra do canteiro para fazer esse adobe, e de fato fizeram testes, né? Então, essa aqui é a terra tirada lá do canteiro e ela era ótima para o adobe, né? Então, refizeram toda a parede lá com esse adobe, e a gente desenvolveu aqui a oficina nos mesmos moldes, no mesmo processo que eles estavam produzindo o adobe para essa restauração dessa obra da prefeitura. Também a coisa da utilização da palha seca, né, dentro do adobe, também ele, na visão dele, isso não é interessante, né, então não foi utilizado aqui, né, então tem um debate sobre isso, se é o caso ou não de misturar, né, a palha na mistura aqui da massa do adobe. Então, foi bastante interessante. No caso aqui, usamos as ferramentas do próprio canteiro da prefeitura, né? Os baldes aqui, as lixadas e tal. Depois aqui a forma, né? A mesma forma que eles estavam utilizando lá. E foi bastante proveitoso. Aconteceu como uma oficina por fora das disciplinas, mas bem na linha do que a gente imaginava já para o nosso Museu de Culturas Construtivas do Cerrado, né? Depois desse processo, a gente acaba conseguindo aqui, numa série de negociações, um espaço físico. Acabei não trazendo um mapa, né, mas esse é o outro edifício da UFG, onde fica a Unidade de Ciências Humanas, que eu me referi, né? Aqui está a Praça do Chafariz, que vocês devem lembrar, se conhecendo aqui a cidade. Esse aqui é o Colégio Santana, talvez, não sei se vocês visitaram ou não. Então, aqui acontecem os cursos de filosofia, licenciatura em educação do campo e tal, e aqui tem uma quadra de esportes no fundo, né, a frente está aqui, a entrada por aqui. E a gente conseguiu 2 salas nesse edifício aqui, que fica de costas para a quadra, e esse espaço aqui, ó, que é um espaço, aqui, isso aqui é uma mangueira bem grande, que dá bastante sombra, mas também tem que usar capacete na época que as mangas estão maduras, porque elas caem na cabeça das pessoas, a gente trabalha aqui embaixo. E fica esse espaço aqui no meio que acaba que a gente não consegue utilizar. A gente já tirou terra daqui para fazer adobe também e tal, mas aqui é uma horta, de vez em quando, que o pessoal da licenciatura de educação do campo organiza, mas nem sempre eles conseguem manter também, então às vezes esse espaço fica um pouco ocioso. E a gente acaba circulando aqui, nesse corredor aqui, usando esse espaço, as nossas salas, nossas betoneiras ficam guardadas aqui. Então, não é um espaço bom, assim, né, no sentido dos fluxos e tal, mas tem espaço, é um espaço generoso, né, tem área para trabalhar e tal. As salas são grandes, mas são muito mal iluminadas, muito quentes, né, então, enfim, o espaço existe, mas não é propriamente adequado. Esse mapa está aqui, falando desse forno de pizza, depois ele vai aparecer, porque foi um mapa que a gente fez para mostrar onde ia ficar o forno de pizza. E essa aqui foi uma das experiências da nossa disciplina, já nesse espaço novo. Então, essa aqui é a mangueira, que eu me referi, né? Aqui as mangas ainda estão verdes, tá tranquilo. Depois o EPI é extremamente necessário na fase seguinte. Aqui estavam as nossas betoneiras, na época ainda não tinha instalação para elas. E esse foi aí nessa disciplina aqui, a gente dividiu a turma em 4 grupos. Ofereceu para eles a possibilidade de experimentar estruturas cuja eficiência já é historicamente comprovada, né? Então, geodésica, esse aqui é um yurt, né? É um tipo de estrutura feito pelos mongóis, né? Que eram povos nômades. Então, eles iam carregando, isso aqui é totalmente desmontável, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é que funciona um yurt. Você tira essa cobertura, isso aqui é uma pantográfica, né? Essa parede aqui, então você dobra toda ela. Na época, sei lá, colocava em cima de uma carroça, né? Não sei exatamente qual era o meio de transporte do pessoal na Mongólia, e leva embora e monta em outro lugar, né? Então, ela é tipo de uma cabana que você monta e desmonta. Zé. Oi. Acho que é legal falar também de como que a gente pensou a distribuição das ementas, né, nos 3 canteiros. Essa daí é uma disciplina de canteiro 1, né, que você começou a falar agora, a coisa das formas pré-existentes, a reprodução de formas, né, de tentar estruturar essas formas já conhecidas, né, reproduzir para experimentar como que esses componentes eles se articulam entre si, né, mas aí a gente ainda tem mais 2 disciplinas, então a gente trabalhou a ementa no sentido, porque a gente não tem aqui uma disciplina que eu tinha na minha graduação, que era materiais e técnicas construtivas, por exemplo, né, que era aquela coisa de lousa e giz, passando os traços, passando o cimento Portland, por aí vai.
E a ideia é trazer esses elementos mais para uma dinâmica da própria prática, né? Então, a gente estruturou a disciplina nesse primeiro contato com os materiais e com os processos de estabilizar mesmo, né? Formas arquitetônicas, a gente chamou isso de artefatos. Num segundo momento, que foi o canteiro 2, a gente trouxe 2 conceitos, né, para trabalhar também a construção, que é o da pré-fabricação e a construção modular. Então, a gente trabalha mais componentes e articulação de componentes para se construir formas diversas. E no canteiro 3, a gente tenta mais uma aproximação com a escala de acabamentos, né? De experimentar uma escala um pouco menor, de elementos maiores e de um pouco mais de refinamento, assim, dos componentes que a gente produz. Isso. Aí, no caso aqui, por exemplo, nessa disciplina teve outros trabalhos, né? A gente fez uma seleção aqui, não vamos mostrar tudo, né? Então, esse aqui foi um resultado bastante interessante. Curiosamente, vejam só, esse daqui foi um grupo de quatro estudantes, 2 rapazes, 2 moças. Um desses rapazes tinha sido servente de uma obra aqui na cidade, onde a Karine tinha trabalhado como arquiteta quando trabalhou aqui numa construtora, né? Então, de novo, a experiência vinda desse passado, né, dessa experiência dos próprios estudantes que vêm já com experiência de canteiro e tal, e isso é muito enriquecedor. Esse grupo era um trator, né? Então, acaba que pega um pouco isso também na disciplina. Como é uma disciplina que não depende, né, tem aquela coisa assim, quando você entra numa disciplina, às vezes os estudantes estão naquela onda assim, professor, o que é para fazer e tal, né? Então, se você não fala exatamente o que é para fazer, a coisa não anda e tal. E o canteiro, ele exige muito esse lance se os alunos não estão empolgados, né, se não estão realmente afim de levar adiante, é um pouco difícil, né? E como a disciplina é obrigatória, nem todo mundo ali está ali porque está afim, né? Eles estão ali também para cumprir crédito. Então, às vezes, rola uma certa discrepância entre os grupos. São estratégias pedagógicas que a gente vem se desafiando a enfrentar, assim, né? Porque a gente não quer... A gente quer ir superando essas questões, né? Ver como que a gente consegue empolgar todo mundo, fazer todo mundo se sentir instigado, né? A estar experimentando no canteiro. Esse yurt aqui, por exemplo, ele dependeu bastante da insistência do grupo, né? Teve outras experiências nessa mesma disciplina que meio que não deram certo, assim, no final, né? E, na verdade, o yurt também não deu certo, só que o grupo foi bastante persistente e, diante de não ter dado certo, tentou de novo até que chegou num resultado que ficou maravilhoso, né? Então, essa empolgação, essa vontade de chegar a um resultado também é bastante interessante, né? E a gente vai tendo que, do ponto de vista pedagógico, trabalhar com isso. Volta, só uma outra observação da nossa precariedade, né? Esse yurt, infelizmente, ele não durou mais que uma chuva, porque naquele momento a gente não tinha nem recurso, nem infra, nem muito conhecimento, né, para trabalhar com bambu, então a gente não tratou esse bambu, foi uma estrutura impressionante, assim, né, encantou todo mundo queria entrar, tirar foto, era um negócio que a gente poderia reproduzir para criar espaços de convivência dentro do campus, né, que é uma fragilidade que a gente tem nos nossos campos aqui, mas a gente não teve, né? A gente não teve como fazer o tratamento do bambu, isso daí durou pouco mais de 1 ano, né? Hoje a gente já teve outras experiências de tratamento de bambu, se a gente fosse produzir o yurt, seria outra história. Isso. Ele tá com essa cara assim, só de ter secado no tempo, né? Mas, obviamente, isso não é suficiente, né? Bom, depois uma outra experiência interessante, às vezes também vale a pena mostrar o contexto, né? A gente tem também esse tipo de problema, né? Não tem um técnico no nosso canteiro, então é difícil mexer com entulho, às vezes o espaço fica bagunçado, né? A gente incentiva sempre os alunos a fazer a limpeza no final da aula, incentiva não, a gente cobra bastante isso, né? Mas nem tudo a gente consegue garantir. E também aqui um pouco a qualidade da execução é a qualidade de quem está experimentando, né? Então vocês veem que... Mas a gente construiu essa bancada e esse forno de pizza. Também isso aqui foi na Canteiro 1.
O projeto não era exatamente esse, também tem essa questão que a gente se debate muito aqui na disciplina de canteiro, que é a questão do projeto, né? A gente adoraria poder fazer projeto e execução, porque daí você tem o projeto pensado para a obra, né? Só que as disciplinas, apesar de serem 3, elas são disciplinas separadas, a carga horária às vezes não é suficiente, a gente já teve experiência de tentar projetar, e o projeto se enrola, se estende, e acaba tomando muito tempo de execução, e a gente sempre teve essa questão, assim, de até que ponto a gente consegue projetar e construir, até que ponto a gente deve priorizar a execução, né, que é o espaço do canteiro mesmo. Aqui eu e Karine desenvolvemos o projeto, chegamos para eles, falamos, vamos experimentar técnicas diferentes. Então, vamos misturar taipa de pilão aqui na base, né? Fizemos 3, paredes, né? Paredinhas baixas de taipa de pilão, em cima de uma basezinha de concreto, esse contrapiso já existia. Abóbadas, né? De tijolos. Depois a gente jogou mais uma taipa de pilão em cima das abóbadas. Aí aqui era para ter um piso de tijolos, né, para vir o forno em cima, acabou que não deu tempo, então a gente só jogou uma capinha aqui de cimento, de um cimento alisado, né, e depois construímos o forno em cima. Foi um processo esse bastante interessante, né, aqui o pessoal fazendo a taipa, em cima do piso. A ideia desse forno também era o problema de financiamento da disciplina. Então, qual que era a ideia? Ter um forno de pizza dentro do campus. Deixa eu rapidamente, eu sei que voltar slide é aflitivo, né? Vamos lá. Esse aqui é um grande espaço de convivência desse edifício, então a gente pensou, inclusive, nessa localização aqui, que era para os alunos depois conseguirem fazer pizzada, né, e talvez com o recurso da pizzada custear a disciplina, porque as ferramentas são fixas, né, e isso a gente estava correndo atrás. Mas os insumos, todo semestre precisam ser comprados, né, e a gente não, aí onerar os estudantes é complicado, né. Então a ideia de o forno de pizza um pouco era essa também, né, ele está inclusive localizado num lugar que favorecesse. Algumas pizzadas aconteceram, mas o forno também teve problemas, ele não esquenta muito bem, a gente não conseguiu queimar no mesmo dia, então, porque terminou muito tarde, né, e ele ficou bastante rachado, também teve problemas esse forno. Mas, enfim, aqui o pessoal está fazendo a taipa, né, daquelas bases ali, e esse aqui é um processo muito interessante, que também a gente desenvolveu ao longo do tempo, que os grupos que são formados de alunos para desenvolver os trabalhos, eles sempre têm, a gente não avalia a execução em si puramente, a gente avalia o cotidiano, né, como cada um está se envolvendo, participação e tal, mas o produto que a gente avalia não é o produto construído, e sim o registro do processo. Então, cada grupo vai registrando tudo que é feito, vai anotando, né, eles se revezam, ou então eles escolhem um do grupo que não está muito afim, a gente também não fica forçando as pessoas a pegar nas ferramentas e tal, né? Se tem um que gosta mais de ficar acompanhando, porque é uma forma também de aprender, né? A pessoa fica anotando, desenhando, registrando. Óbvio que esse aqui é um caderninho de uma aluna que desenhava muito bem, né? A gente acaba selecionando sempre os mais expressivos, né? Mas todos os grupos entregam um caderninho completo com todo o processo desenvolvido ao longo da disciplina, onde as questões técnicas são anotadas, né, o traço da massa utilizada, que ferramentas utilizou, como é que fez, etc. E a gente acaba avaliando esse registro aqui como um registro de todo o grupo, no qual eles buscam também se empenhar bastante, prestar atenção em todas as informações, né, saber o que está acontecendo sempre, porque você tem, às vezes, uma turma de 30 alunos, você precisa explicar alguma coisa. É difícil você ficar parando o trabalho de todo mundo o tempo todo para juntar todo mundo e falar, então a gente conta um pouco com a rádio peão, né, você explica para alguns, depois eles vêm e trocam entre eles, né? São dinâmicas de uma disciplina que não acontece fechada numa sala de aula, né? Isso são coisas muito interessantes. Oi? Só comentar uma coisa do caderninho, que ele foi uma sacada, assim, que resolveu várias questões da disciplina, né? Primeiro, isso que você estava comentando, de que nem todo mundo se sente à vontade, gosta, e tem uma questão de segurança também, de trabalhar com as ferramentas, às vezes as pessoas não têm muito jeito, e não tem como forçar, e isso é perigoso, inclusive, né, e essas pessoas acabam se interessando, né, a gente deu sorte até agora de coincidir as pessoas que não gostam muito de trabalhar com as ferramentas, tomarem conta do caderninho.
E aí, por outro lado, também vira um registro técnico, né, de como foi feito aquilo, uma documentação de todo o processo, né, que acaba tornando a referência. Então, aquele cuspe-giz dos traços que eram passados, né, quando eu fiz a minha graduação, o próprio aluno corre atrás desse conteúdo para montar o caderninho, né, porque aí os grupos vão pesquisar como que é feito e tal. Então, um elemento, ele está nas 3 disciplinas, né, que eu acho que foi uma solução muito bacana. Aí depois aqui, a gente fazendo as abóbadas, também vários desafios aqui no meio do processo, né, a gente, a princípio, pensou numa forma que era para ser móvel, só que depois, na hora, se decidiu travar os tijolos, né, eles seriam alinhados, o que realmente provavelmente não funcionaria, porque a gente teria que jogar uma barrinha de ferro no meio. Então, decidiu fazer eles travados, aí a forma já não funcionava mais, então um monte de improvisos, né, e a execução foi ficando meio capenga. Era para a gente ter usado tijolos de solo cimento em uma parte também, não foi possível, não deu tempo, né. O dimensionamento do tempo é muito complicado também, porque a gente precisa... É um pouco frustrante você não conseguir terminar o serviço no final do semestre, né? Então, se você se propõe a construir uma coisa e chega no final do semestre não deu conta, e é frustrante para a turma toda. Por outro lado, se você planeja uma atividade curta demais, que gera muita ociosidade, isso também gera uma série de frustrações, né? Então, esse dimensionamento é bem complicado, a gente tem buscado desenvolver isso, e acho que estamos, aos poucos, bem devagar, pegando a manha, assim, mas não é fácil, né? Então, aí que o pessoal já em cima, esse foi um momento muito interessante, quando a gente montou a forma aqui embaixo, né, com cunhas e tal, fez a abóbada, e aí a gente falou, ó, nós vamos tirar a forma, a gente tinha acabado de pôr a argamassa nos tijolos, né, essa argamassa não tinha curado ainda, e os alunos, ninguém botava fé. Ele falou, não, você vai tirar isso aí agora, vai cair tudo, tem que deixar a forma aí para quando a argamassa curar. E a gente, nós no papel de professores, falando, não, galera, é assim que se faz, a humanidade produz abóbada assim e desinforma na hora há milhares de anos, bora lá. E aí foi um momento assim de êxtase, assim, porque ficou todo mundo morrendo de medo, e aí a hora que saiu a forma e não caiu, acho que são coisas marcantes na formação, né? Todo mundo ficou bastante impressionado, foi bem legal. Bom, aqui na sequência, depois, isso aqui é uma foto tirada, se não me engano, na manhã seguinte, como eu falei, a gente usou açúcar na massa e tal, mas não... Sabem que a massa do forno de pizza, ela tem que ter açúcar, né? Terra com açúcar, porque o açúcar, ele com o calor, ele vai formar poros dentro dessa, vai formar vazios, né, dentro dessa massa, que vão ajudar no isolamento térmico, né, do forno. Só que a gente não conseguiu queimar no mesmo dia, e rolou muita retração, e depois esse forno, quando acende ele, sai fumaça por tudo quanto é lado aqui. Mas, enfim, faz parte do processo. Aí, inclusive, ó, aquele mesmo caderninho esse, né? Isso é bacana, né? Os alunos registrando isso. Nem só de acertos vive o canteiro. Experimentação é a base do aprendizado. E depois aqui, não repita até a frustração passar, né? Então, isso tudo faz parte, né? A gente também, a gente desenvolveu um pouco Oi, tem uma companheira aqui. Só um minutinho, tá bom? Vai estar aqui falando com o pessoal. Ó, aí, uma outra tentativa que nós fizemos foi de... eu estou pulando aqui, isso aqui já é do semestre 2019, né? Isso aqui é 2018-1, acho, isso aqui é 2019-2. Então, não estou exatamente indo um por um até tempo. A gente tinha uma turma que tinha tentado fazer uma bancada e também não deu tempo, então, nessa mesma questão do tempo, tinham ficado só os pilares lá, esses 6 pilares aqui, uma bancada para trabalhar em cima, para ser um equipamento do próprio canteiro, né? E a proposta era fazer uma laje convencional, ligando esses pilares e tal, e aí, num outro semestre, a gente resolveu inventar aqui, fazer uma invenção aqui, de uma técnica diferente. A gente iria fazer uma forma, né, que teria esse formato de uma laje plissada, de ferro-cimento, e depois encher de concreto dentro, né?
Então, a gente faria uma laje plissada com a base de ferro-cimento. Um pouco, acho que vai dar para entender o que isso significa na foto. Vamos ver. Aqui. Só que isso deu vários problemas também. A bancada está de pé, está lá funcionando, mas vejo que, às vezes, a invenção demais, ela gera questões imprevistas e que dão problema, né? Então, era para ser isso aqui, ó, o que virou, né? Na medida que a gente foi... O ferro-cimento, ele consiste em... Ele é um primo mais simples da argamassa armada, que vocês aprenderam com o Reginaldo Roncone, né? Eu estive assistindo ontem a apresentação dele. Você põe uma tela mais simples do que aquela tela aqui no caso, uma tela de pinteiro, né? E vai preenchendo com a argamassa. Só que essa argamassa foi pesando, né? Que tinha alguns vergalhões que a gente não dimensionou bem, e na própria tela ele foi pesando e foi embarrigando tudo. Então, o que eram para ser linhas retas se transformaram em curvas, que, na verdade, fizeram aumentar muito o volume de concreto que ia em cima dessa bancada, né? A gente depois até tentou preencher aqui com isopor, coisas para não pesar tanto, mas, mesmo assim, fugiu bastante do previsto, né? Depois virou essa bagunça, essa lambreca aqui, foi difícil fazer esse ferro-cimento. Depois ainda veio um acabamento por cima. Enfim, experiências que a gente também foi aprendendo a lidar com esses erros e a tentar aprender com eles, e a gente não quer romantizá-los, não quer ficar repetindo os erros, porque a gente sabe que eles ensinam, mas o ideal é chegar no acerto no final, né? Mas eles fazem parte do nosso processo aqui, né? Por isso que eu até, no início, quando a gente estava conversando, foi bem diferente a nossa conversa de um Reginaldo Roncone, por exemplo, né? Que você vê que lá no canteiro da FAO as coisas funcionam. Um dia a gente chega lá também. Vou dar uma aceleradinha para a gente poder debater, né? Já são 10h25. Esse é um dos tijolos que a gente fez na nossa prensa. E aqui, na verdade, esse cenário que está aqui atrás, a gente já está num laboratório de materiais, não sei exatamente como é que chama, laboratório do IFG, Instituto Federal de Goiás, irmão de vocês, né? O que a gente fez nessa disciplina? O pessoal produziu tijolos dos mais variados tipos, esse aqui de solo-cimento. Aliás, esses 3 eram de solo-cimento, né? Eles têm a dimensão diferente, porque na hora de prensar, eu acho que... não lembro exatamente o que aconteceu, que esse aqui não prensou 100%, né? Ou eu estou enganado, mas eu acho que os 3 são de solo-cimento mesmo. Solo-cimento, adobe, fizemos uma série de tijolos diferentes, com diferentes traços e tal, e levamos todos para o laboratório do IFG, que tem equipamentos que nós não temos, para fazer o teste de resistência desses tijolos, né? Aqui está uma imagem já no laboratório, a prensa deles está aqui. Aqui já estão os tijolos rompidos, né? Alguns deles, aqui eu estou esperando para ir para a prensa. E vejam, aqui, por exemplo, a gente observou que essa é uma técnica, a gente levou a turma para conhecer o IPEC. O IPEC é um instituto de permacultura que tem aqui no estado de Goiás. Tchau, bom passeio. E lá eles trabalham com uma técnica de colocar dentro do tijolo de adobe, uma garrafa PET cheia de lixo, né? Que eles têm até um nome para essa técnica, que eu agora não estou me lembrando, se a Karine lembra. Enfim, não lembro. Não lembro. Não sei se algum de vocês conhece o IPEC, mas eles, quando a gente vai visitar, eles fazem bastante propaganda disso que eles vão juntando todo o lixo, vão colocando, prensando dentro de uma garrafa e depois colocam dentro dos tijolos de adobe. E a gente pôde observar, por exemplo, trazendo para o laboratório, uma coisa que nenhum de nós tinha pensado, nem na visita, nem posteriormente, que é o fato de que aqui o tijolo está em pé, né? E em pé, a garrafa PET tem uma resistência muito maior do que deitada. Então, na verdade, do ponto de vista da resistência, não é muito uma boa, né, essa técnica, porque você usa a garrafa deitada e ela vira um ponto fraco aqui na resistência do tijolo, né? Então, a ideia da garrafa é interessante, mas talvez se achasse uma técnica para usá-la em pé, quer dizer, se a gente não tivesse levado para o laboratório, então teria confrontado com esse problema, né, com essa questão que a gente acaba ali se empolga com a reutilização do material, às vezes não leva em consideração todas as determinações que estão colocadas para essa experiência. E também essa troca com o IFG, a gente vinha comentando aqui antes da aula como ela é ótima, mas na verdade seria melhor ainda se a gente pudesse compartilhar mesmo, né? Se a gente está em instituições separadas, isso atrapalha um pouco a nossa vida. Lá eles têm um curso de edificações técnico, não tem nenhum curso superior, nem de engenharia civil. Quer dizer, tem cursos superiores, mas não na área aqui, né? Tem engenharia civil, arquitetura. E a gente tem que
acaba tendo que fazer algumas parcerias para poder compartilhar desses espaços. Essa já é uma experiência de canteiro 3, né, que é, como a Karine falou, mais a parte de acabamentos e tal, e o pessoal fazendo uma experiência com tintas de cal, né, a tinta de cal tem várias vantagens, né, ela permite a parede respirar, principalmente quando você tem paredes de terra, ou que não tem muito antigas, né, que não tem uma impermeabilização nas fundações, ela permite uma troca de umidade muito maior com o ambiente do que as tintas aí industrializadas. Então, a gente fez uma disciplina, né, produzimos várias cores, né, para mostrar como ela não é um limitador do ponto de vista da possibilidade das cores. Aqui ainda está com a fita crepe, né, depois ficou um mosaico aqui tudo certinho, e a tinta está fresca ainda, então não está já na cor final, né, mas ficou muito bacana isso aqui também, essa experiência da utilização da tinta de cal. Bom, aí, antes de voltar para como está o nosso laboratório hoje, eu vou passar aqui muito rapidamente, acho que é importante, a nossa associação entre ensino e extensão, né? A gente tem conseguido equipar o nosso canteiro através do acesso a editais que não são, eu já falei daquela experiência de tentar acessar um edital para montar o Museu de Culturas Construtivas. Alguns professores com uma certa experiência no trabalho com assessoria técnica, a gente tem acessado os editais do CAL, Goiás, né, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é um edital específico para assistência técnica, desenvolvido atividades de extensão, já fizemos em 2017, 2018, 2019, acessamos 3 vezes o edital do CAL, desenvolvendo ações de assistência técnica, e a gente consegue, através desse recurso do edital, que é um edital que não prevê a compra de equipamentos, né, nada que se transforme em patrimônio, mas o que a gente faz? Eu vou falar tranquilamente porque não tem nenhuma irregularidade nisso, né? A gente coloca no orçamento do edital um prolabore para coordenação do projeto de extensão e depois a gente faz a compra de equipamentos e doa para a universidade, né? Então a gente aí usa o edital um pouco dessa maneira para equipar o nosso canteiro. E de todas essas experiências, de 2017 e 2018, foram mais vinculadas a projeto mesmo, né, assistência técnica enquanto projeto, e 2019 foi já vinculada ao canteiro mesmo, de fato. Então, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, porque não nos interessa tanto, só para mostrar como ter essa interação com a comunidade, né, aqui a gente estava fazendo uma atividade em que a gente ia construir um ponto de ônibus do bairro, um bairro chamado Tempo Novo, um bairro construído por programas habitacionais aqui na periferia da cidade. E a gente levou uma série de cartelas, que eram essas aqui, ó, cada um desses aqui, ó, deixa eu recortar aqui o escrito mais a imagem, né? Era uma cartela, né, impressa e recortada. Então, depois tinha alvenaria, armação de ferragens, carpintaria, contrapiso. Tinha um conjunto de, acho, 8 ou 9 dessas cartelas. E cada um dos participantes da atividade recebia, e a proposta era que eles colocassem em ordem daquilo que eles mais gostariam de aprender a fazer. Para aprender a fazer nas suas casas, ou quem tivesse interesse em trabalhar profissionalmente com obras e tal, né? Depois a gente pegou todos, né, os conjuntos de seleções que eles fizeram, vimos o que era mais recorrente, deu ali eu acabei não trazendo aqui a relação, mas eu acho que era basicamente fundações, tinha contrapiso, tinha alvenaria, aqui tem outros, ó, tinha reboco. E aí, esses que mais apareceram numa ordem, a gente usou para fazer um projeto do ponto de ônibus. Então, se as pessoas queriam aprender, tinha coisas alternativas, né? Aqui não apareceu todas as fichas, mas tinha bambu, construção com terra, acabou não sendo muito selecionado. O pessoal foi mais no convencional, né? Aí a gente fez um projeto para... Aqui, o ponto de ônibus do bairro, um deles era assim. Esse aqui é o bairro, Tempo Novo, né? O ponto de ônibus é um pequizeiro aqui, né? Com um banco de ônibus concretado aqui embaixo, era assim. E eles falavam que isso aqui, na época da seca, é tranquilo, o pequizeiro faz som, mas na época da chuva é terrível, né? Você fica aqui tomando chuva e tal. Então, era uma velha demanda aqui do bairro, a gente já vinha trabalhando com esse bairro há um tempo, em ações de assessoria. Desenvolvemos um projeto para contemplar aquelas demandas, né? De fundações, contrapiso, alvenaria, reboco, e uma cobertura bastante simples aqui, para o ponto de ônibus. E aí fomos chamando essas oficinas, né?
Essa foto aqui, isso nos inspirou muito, foi não sei se vocês conhecem, a iniciativa lá do pessoal da arquitetura na periferia, né, de Belo Horizonte, que trabalha com mulheres em capacitação, assim, para o canteiro. A ideia era essa, era trabalhar também prioritariamente com mulheres. No nosso caso não era exclusivamente, mas sim prioritariamente. Está aqui o lugar onde seria construído o ponto. E aqui já as oficinas rolando. Então, aqui, já no âmbito do desenvolvimento de uma atividade financiada pelo CAL Goiás, mas uma atividade que já não era mais de projeto, assessoria e projeto, mas sim assessoria para capacitação de mão de obra mesmo, né? É muito interessante, né? O pessoal vinha com os filhos, inclusive a gente tentou desenvolver, óbvio que ia ser uma criança muito pequena, mas para possibilitar que as mulheres participassem, desenvolvendo também atividades com as crianças, né? Aqui está só o resultado, né? Eu acabei pegando uma foto com a criançada toda fazendo também um ponto de ônibus aqui de argila e tal. E o pessoal trabalhando, né? Misturando aqui nós da universidade, professores, alunos, com as moradoras, sobretudo, né? Apareceram poucos homens, começando a construir aqui o ponto de ônibus. Trocando técnicas, né? Então aqui a gente apresentando para elas, nesse caso aqui, uma coisa que nós levamos, né? Mas várias coisas aprendemos com elas. Uma técnica para impermeabilização de fundações, né? Que você usa aqui um neutrol e depois joga uma manta, que ela cola, né, no neutrol, porque ela tem uma base também de asfáltica, né, e depois constrói a parede em cima, enfim. Fomos erguendo aí o ponto de ônibus, todo mundo trabalhando, o projetinho ficava sempre ali, a gente foi tentando graficar ele em etapas, né, para todo mundo conseguir entender e ver como é que ia funcionar, sem usar o desenho técnico, que é uma coisa de mais difícil acesso, né. Então, as perspectivas, às vezes, facilitam. E o ponto de ônibus foi subindo, o pessoal trabalhando, a gente tinha essa tenda aqui para comer embaixo, não passava o dia inteiro lá trabalhando. Foram uma série de 4 oficinas, né, e mais uma para fazer a pintura. Aqui já estava de pé. E depois a gente fez a pintura, uma oficina de pintura com quem coordenou aí a oficina de pintura não fomos nós, foi uma aluna de artes plásticas do IFG, do curso superior do IFG aqui. Aqui terminando a obra em si, né? A oficina de pintura foi mais com crianças e tal. E acabei não conseguindo nenhuma foto fácil aqui, trouxe só o produto acabado, né? Mas uma criançada participou aqui da pintura do ponto de ônibus e ele ficou com essa cara. Então, esse processo foi interessante porque... eu achei que... Deixa eu ver se ela aparece. Eu achei que tinha uma foto que acabou não aparecendo. Eu acho que ela já está aqui, que eu não mostrei. Aqui, ó. Então, vejam, ó, a gente ia com o nosso canteiro, a ideia do canteiro itinerante que tinha surgido lá no Museu de Culturas Construtivas, que acabou não... Ele, de certa forma, apareceu aqui, né? Aqui só tem uma, mas a gente ia com 2 carretinhas cheias de ferramentas. Muitas dessas ferramentas a gente conseguiu comprar diretamente com recurso do edital, porque não são equipamentos, são material de consumo, né? Ferramentas muito simples são consideradas material de consumo. Então, deu para comprar bastante coisa com recurso do edital. Uma das carretinhas é da UFG, a outra a gente alugava. Ia para lá com 2 carretinhas, juntava elas aqui na frente e o nosso canteiro se instalava na rua. E a gente foi construindo assim. Então, esse foi um processo bastante interessante. A gente saiu também com um saldo de várias ferramentas que ficaram para o canteiro. E hoje... a gente estava num dia de organização, então está bastante sujo, tem bastante entulho aqui dentro da sala, mas a gente tem 2 salas, a outra sala tem mesas, né, onde a gente faz mais as conversas e tal, e essa sala onde a gente guarda os equipamentos. A gente, ao longo desse processo, foi acumulando algumas coisas, então, né, temos aqui uma série de ferramentas, assim, mais dessas ferramentas manuais, que não tem, são as ferramentas quase de um trabalho agrícola, né, que se usa no canteiro. Depois, nesses armários, onde a gente tem equipamentos um pouquinho mais sofisticados. Nós não temos nenhum equipamento de bancada, as nossas serras são todas de mão, né? A gente hesitou bastante em adquirir a serra circular, por exemplo, a serra mármore, né? Porque ela é bastante perigosa, mas uma hora se torna necessário, então a gente tem serra tico-tico, tem furadeiras, coisas que estão aqui nesses armários, mas tudo de mão.
E depois, aqui, vamos ver, ó, a própria organização, toda feita com coisas que sobraram da obra, né, tubo de PVC, as madeiras, né, que sobraram lá das obras, aqui uma tela que foi usada para fazer o contrapiso, a gente pegou um pedaço para pendurar coisas aí. Então, a gente, assim, não tem recurso, realmente a gente tem que correr atrás de tudo. E assim fomos equipando, ó. Então tá mais ou menos assim, né, depois aqui, óbvio que está ainda um pouco sujo, mas depois foi feita aqui a limpeza, os nossos capacetes que a gente conseguiu de doação, e assim está o nosso canteiro, né? Estamos avançando aí. Legal? E depois eu trouxe aqui, eu não sei se interessa para vocês, deixa eu ver se dá tempo, é muito rápido também, só rapidamente. Eu acabei assistindo a fala do Roncone e me despertou uma questão, né? E como vocês me parece que estão debatendo um pouco técnicas também, eu achei curioso trazer, ó. Isso aqui, vejam que interessante, uma técnica cubana. Eu acho que os cubanos têm uma coisa interessante, que eles são muito próximos de nós, no sentido de que eles têm que lidar com os poucos recursos também, né? Então é uma lógica assim meio tipo o Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado é tipo o super-herói do terceiro mundo, né? O superpoder dele é um martelo de plástico que não... Então, assim, a União Soviética era o socialismo com grana, com recursos e tal, né? E Cuba tem que se virar com uma realidade um pouco de terceiro mundo, assim, que é um pouco parecida com a nossa. Então, olha só o que eles inventaram. E aí, todo o material que eu li sobre essa técnica, eles se referem ao Lelé. O Lelé é uma grande influência, né, para pré-fabricação em toda a América Latina. É um sistema que produz um esquema de ferro-cimento, ó. Estão vendo aqui está a tela, né? Que ele é móvel, né? Então ele faz peças estrudadas, ó. Eles jogam uma argamassa aqui dentro, a argamassa vai distribuindo ao longo dessa tela, e aí dá para fazer os mais diferentes perfis, né? Aqui, ó. Os perfis mais variados. Isso aqui me despertou quando eu estava vendo a fala do Roncone, mas mais por curiosidade. Aí depois eles fazem vários, tem a ver com a experiência do SEDEC, mas é um outro lance, né? Você economiza nas formas e tal, né? Porque é uma forma que é mais móvel ainda do que é. Aí vai eles construindo e tal. Enfim, isso aqui é mais a título de curiosidade. É isso, gente. Deixa eu parar aqui para a gente poder conversar. Aí, se for o caso, a gente abre de novo alguma imagem específica. Não sei se o Karine quer complementar. Eu acabei tomando quase todo o tempo, né? Já são 10h40. Não, deixa eu só fazer um breve comentário. Que acho que a gente começou a falar lá na parte, né? Dos alunos, né? Os que são mais interessados na coisa prática, outros não. Mas aí a coisa de arranjar lugar para todo mundo trabalhar, né? Essa parte de documentação. O canteiro, ele tem uma coisa que é muito especial para mim, que é o envolvimento das meninas, né, com o trabalho, e toda disciplina tem sempre esses momentos muito bacanas de ver os grupos, geralmente formam grupos sempre tem algum grupo só de meninas, né, e ter esse momento das meninas se empoderarem, pegarem nas ferramentas, né, e lidarem, porque existe, não adianta negar esse estereótipo de ser um ambiente masculino, né, e acho que essa experiência, ela, dentro da academia, ela vai proporcionando esse primeiro contato para a mulher, né, poder ter o seu espaço no canteiro de obra, de fato, né, então, uma coisa muito bacana que o canteiro tem proporcionado para a gente, apesar né, de alguns desafios, né, às vezes as meninas têm um pouco mais de dificuldade, aí os grupos que tem gente com mais facilidade, a gente tem que ficar mediando algumas questões que aparecem, mas é mais uma oportunidade do que um problema. Muito bem, professores. Acho que como vocês colocaram, né, talvez abrir agora um tempo, até as 11 horas, para perguntas dos estudantes que estão aqui ouvindo. Não sei se alguém quer se colocar, tem alguma questão, por favor, fiquem à vontade. É um momento de microfone aberto para a gente aproveitar a presença, né, do Zé da Karina para a gente conversar sobre as questões que nós estamos enfrentando também. Então, fiquem à vontade.
Bom, deixa eu ver se eu esquento os alunos aí para começar a falar alguma coisa. Pelo que eu entendi, então, no curso de vocês o curso já foi montado pensando nesses exercícios de canteiro, né? Então, assim, você tem disciplinas nos vários anos do curso, não é isso? Não sei se vocês participaram da formulação do curso ou não. São disciplinas específicas ou elas estão apoiadas em outras disciplinas também? Como é que foi? Vocês explicaram um pouco, mas eu queria até retomar um pouco para entender melhor. Como é que foi como é que está estruturado isso aí? Porque para mim está claro que até muito do que vocês têm é tudo ainda, né? Sempre difícil, sempre complicado, mas isso acaba justificando a necessidade da instituição de bancar esse espaço, né? Isso é uma coisa. E outra coisa que eu vi e me deixou curioso e interessado, que vocês, através do edital do CAL, vocês conseguem algum recurso, alguma possibilidade de atuação. Como assim? Eu fiquei na dúvida, assim, mas assim, não é a instituição que entra com o edital do CAL, provavelmente é algum escritório, alguma assessoria técnica que faz esse trabalho de ser a entidade responsável no edital do CAL. Se é que eu estou entendendo, é isso. Então, assim, me fala um pouco dessas duas situações, porque eu também enxergo, já há um bom tempo, os editais do CAL são oportunidades de também, de novo, trabalhar com outra coisa que você falou, eu acho legal também falar isso aí, com a extensão, né? Porque a gente tem um projeto de extensão universitária, está se estruturando bastante em relação aos alunos, né, em relação à atuação nas comunidades, mas assim, eu sinto falta que tem alguma coisa que a gente precisa virar para a gente conseguir ter mais recursos e viabilizar mais exercícios, mais atividades. E conceitualmente é interessante mesmo ver que assim, o canteiro experimental, projetos habitacionais, né, de HIS e as técnicas construtivas diferentes estão na mesma área de conhecimento, quer dizer, é uma discussão que sempre uma discussão esbarra na outra, né? Eu estou falando de habitação de interesse social, eu esbarro em técnica construtiva. Eu estou falando em canteiro experimental, eu esbarro em habitação. É interessante que isso faz parte do mesmo estudo, né? Da mesma área de conhecimento, dos mesmos interesses, né? Então, eu gosto de perceber isso e eu acho que exatamente é a oportunidade mesmo de a gente fazer os alunos enxergarem essa realidade e se prepararem, ou se instrumentalizarem para responder esse tipo de demanda. E eles gostam disso, eu sei que os alunos gostam disso, é uma coisa que já há um bom tempo eu percebo que é um tipo de coisa que eles querem. É até interessante ver que a participação das meninas é grande, é legal isso, e eles até reclamam, porque a nossa disciplina está no 7º semestre do curso. Já a primeira vez que eu entrei nessa disciplina, eu falei, por que isso não foi antes, não teve antes no curso, né? Por que isso não vem no momento, no 3º semestre, no 4º semestre, por que foi esperar o 7º semestre? No nosso caso, a gente acabou achando foi nessa hora, né, o espaço que a gente tinha dentro da grade curricular foi esse, né? Mas me interessa saber como é que isso, por isso até eu estou pedindo para retomar um pouco essa discussão, como é que isso foi reorganizado para poder, mantendo os outros conteúdos que a escola tem que ter, né, que o curso tem que ter, incorporar esses conteúdos também. Enfim, a Karen escreveu 3º, 4º, 6º semestre, né? Então, sei lá, abrir questionamento para isso. Você responde, Kelly? Ou eu? Sei. As disciplinas, elas de fato entraram como obrigatórias. Eu acho que elas devem ser, talvez, em algum momento a gente comenta sobre isso, né? Elas podem vir a ser objeto de disputa, porque outras áreas também precisam de carga horária, né? Então a gente tem uma certa preocupação em consolidar os canteiros agora e mostrar a importância deles, embora a precariedade jogue contra, né?
para que numa revisão do PPC a gente consiga segurar essas disciplinas, porque elas são importantes, né? Mas nessa onda de trocar o pneu com o carro andando, né? Então isso aí é um pouco complicado. E esse elemento de terceiro, quarto e sexto semestre são interessantes, porque pega a primeira metade do curso, né? E o começo da segunda metade, são 10 semestres ao todo, né? Então é bacana isso. Agora, essa vinculação com a extensão, para a gente, ela é bastante interessante, né? E várias vezes a gente, não só o Museu de Culturas Construtivas do Cerrado foi pensado nessa lógica, como a gente já pensou várias vezes em montar uma estrutura de canteiro experimental que nos permita, por exemplo, eventualmente até desenvolver cursos de, sei lá, esses cursos de mestre de obra, né, que são oferecidos em instituições privadas e que tem uma pegada que pode ser revista, né? São coisas que o canteiro experimental pode propiciar, para além do ensino na graduação, né, toda a pesquisa também que é possível, né? E aqui calhou que a extensão acabou contribuindo, foi com o financiamento do que a gente tem até hoje de equipamentos, né? Se não tivesse sido a extensão, a gente não teria conseguido equipar nada do nosso canteiro hoje, da forma como ele está hoje, né? Porque a universidade, ela compra os equipamentos no esquema de pregão e, por exemplo, as nossas betoneiras e a nossa serra tico-tico vieram rápido. Agora, a gente recebeu recentemente uma serra que a gente nem lembrava mais que tinha sido solicitada, ela demorou muitos anos para aparecer, então você já não conta mais com o negócio, de repente ele aparece, então é difícil você contar, embora isso seja uma pena, porque a gente adoraria. Sim, o que você perguntou, a gente não utiliza nenhuma entidade, a não ser a fundação de apoio, né? Mas a gente entra no edital como universidade, até porque esses editais eles são voltados apenas para entidades sem fins lucrativos. Então, as universidades privadas, por exemplo, não conseguem acessar, e a gente consegue, porque não temos fins lucrativos, e a gente acessou já 3 vezes como UFG mediado pela FUNAP, aqui no caso, que é a Fundação de Apoio, né? E chegaram uns equipamentos inúteis também, né? Que foi da primeira lista que mandaram em 2015, antes da gente chegar, né? GPS, assim, não inúteis, né? Mas a gente tem um aparelho de GPS, sendo que todo mundo hoje tem um GPS no celular, e ficou lá estocado, a pilha derreteu, né? Esse tipo de coisa. Outra dificuldade também para acessar os recursos da própria universidade é que a compra de insumos, né, a compra de equipamentos é por pregão e a compra de insumos não é corrente e ela atende as unidades de Goiânia, então é muito difícil fazer chegar aqui esses insumos. A gente tentou várias vezes contato com, lá chama CEINFRA, né, que não sei se é secretaria ou Central de Infraestrutura, sabe, Zé? Enfim, esse órgão de gestão do espaço físico da universidade, porque eles têm, né, uma reserva de materiais e tal, mas a gente tentou fazer umas catiras com ele, né, no caso a gente tinha 2 betoneiras e não tinha demanda para uso de 2 betoneiras grandes, né, a gente acabou cedendo uma das betoneiras para o CEGEF, e ainda não tivemos nenhum retorno da nossa betoneira, né? Eu não posso nem falar isso que o Zé quer me matar de ter cedido essa betoneira. Mas, assim, gente, é um negócio que tem que ficar no pé do setor de compras, mas nunca vem. Então, a gente busca essas alternativas e essa bolsa do coordenador por esse edital do CAL tem sido a nossa estratégia, que a gente mantém um caixa, né, do laboratório, né, o laboratório dá suporte a essas disciplinas, então a gente mantém um caixa e procura sempre fazer a reposição dos insumos, né? A gente fornece as ferramentas e o EPI para os alunos, mas eles que custeiam os insumos, né? Cimento, tijolos, essas coisas. E só uma observação, o Chico perguntou a entrada por ano, a nossa entrada é 30, né? Mas é curioso que as turmas de canteiro nunca passam de 20, né, Zé? Esse ano, que por causa do remoto a gente não teve, foi uma turma maior de 30 alunos, né? E isso que justifica nós dois em sala de aula, né? Porque nas disciplinas práticas a gente tem uma proporção de um professor para cada 15 alunos, né? E ainda assim a gente custa dar conta, porque são vários grupos trabalhando simultâneo, aí tem que, né, tem todas as questões de segurança, que são as que mais preocupam a gente. Não existe um seguro para o canteiro, né? A universidade dá seguro para o estágio, mas não existe essa política institucional de oferecer seguro canteiro, porque o canteiro é um negócio muito desconhecido ainda pela própria universidade.
E como que vocês estão fazendo agora com a disciplina ensino remoto? Como que está? Não tem. Está suspensa. Está suspensa. A gente entendeu que ela, como a essência dela é vivência, né? A vivência ali, coisa de achar, assimilar conteúdos pela experimentação, não tem condição de adaptar pelo remoto, e a UFG permitiu a gente suspender. As 3 disciplinas. No caso, esse semestre seria só canteiro 1, né? Só no canteiro semestre seguinte, 2 e 3. Faz sentido, né? Complexo. Só uma coisa... Desculpa. Não, eu ia acabar voltando, mas é só porque acho que é uma informação importante, com relação à extensão, assim, óbvio que a gente também não submeteu o nosso trabalho de extensão a equipar o nosso canteiro. Isso foi uma demanda que veio lateralmente, né? Sim. O maior parte do recurso do edital a gente consome em bolsas para os alunos, né? Os alunos desenvolvem atividade de extensão com bolsa e tal. E aí a gente pega uma reservinha ali, por isso também que a gente equipa devagar, né, o canteiro. A gente também não tem um recurso grande para aplicar uma vez, né? Então, em 3 anos a gente conseguiu comprar pouquinha coisa, na verdade, né? Mas já ajudou muito, fez toda a diferença. Perfeito. Tem aqui uma questão que foi colocada pela Thaís Cavalcante. Ela pergunta: a divisão de tempo que o professor comentou entre projeto e execução, como que é dividida? Né, vocês têm isso sempre pré-determinado? Qual que é essa relação, né? Se for pegar a quantidade de horas, a disciplina que vocês dão é de 2 horas, é de 2 aulas seguidas? 2, né? 3 horas. 3 horas. 3. Tá. E aí? Olha, a gente não tem um jeito consolidado, a gente já fez tudo quanto é tipo de experiência, inclusive uma experiência que a gente já fez, porque a gente percebeu que o tempo de mobilização das pessoas para trabalhar, mobilização e desmobilização é muito grande, né? As pessoas até se prepararem para começar a fazer alguma coisa e depois parar o trabalho, guardar as ferramentas e tal. A gente já fez experiência de fazer aulas de 4 horas, né? Então, um acordo com os alunos, e terminar o semestre antes. Então, a gente cumpriu a mesma carga horária num tempo um pouco reduzido, porque acabava que, assim, eram muitos encontros e que até esquentar, né, e quando depois começava o momento de guardar as ferramentas, a aula acabava, então isso nos ajudou. Agora, a gente tem evitado cada vez mais o projeto, porque a gente percebeu que, é uma pena, a gente gostaria de retomar isso de alguma maneira, mas o projeto, ele acaba, é muito difícil, pela forma como a gente aprende a projetar na faculdade, é muito difícil as pessoas projetarem pensando no canteiro, então a gente fica incentivando isso, mas as pessoas não têm referência de canteiro, porque elas ainda não passaram pela disciplina, então elas não conseguem muito pensar no canteiro, elas acabam fazendo um projeto convencional e depois vão enfrentar os problemas da execução na hora de executar, e esse tempo de execução fica muito curto para daí elas conseguirem rever criticamente essas questões e reformular e tal, né? Então, as experiências de projetar na disciplina de canteiro, por enquanto, a gente não encontrou um jeito de garantir isso, então a gente tem tirado, a gente tem ido com o projeto já mais ou menos pronto, é óbvio que ele sofre adaptações, mas a gente não tem feito com que os alunos projetem, não. A gente tem achado isso... E aí tem uma coisa de projetar e planejar, né? Porque você precisa, por exemplo, uma aula que todo mundo chega lá para a aula e não tem os insumos ou as ferramentas necessárias para desenvolver aquela aula, se torna uma aula perdida. Então, se não é feito um bom planejamento, e para fazer um bom planejamento você precisa ter noção, então a gente também não consegue fazer com que os alunos planejem, já fez tentativas nesse sentido, mas é complicado, né? Porque se você não sabe como vai ser feito, se você nunca fez, você não consegue planejar, né? Então, a gente vem... Isso são coisas que ficam, assim, martelando na nossa cabeça, a gente ainda não sabe exatamente como resolver. Parece que a gente tem uma coisa similar, que também essa coisa de preparar, planejar a disciplina, né? Se não tiver... E aí eu estou entendendo, porque a gente sempre tem proposto que os alunos façam um projeto, né, um exercício, eles primeira parte, eles apresentem um exercício de projeto, objetivo dentro desse espaço do canteiro, né, que a gente está trabalhando, e aí a segunda parte do semestre é executar esse exercício de projeto. Às vezes funciona, às vezes não. Tem grupos que conseguiram fazer algumas coisas interessantes, mas tem grupos que se perdem nesse processo. E a gente sempre fica se questionando se é melhor direcionar o exercício
já vem com o projeto pré-estabelecido, e direcionar e deixar eles só utilizarem o tempo deles na execução em si, por exemplo, o forno de pizza lá que vocês fizeram. É um projeto pronto, você não tem muito, né, isso já existe, é fácil, a gente tem também isso aí. Então, assim, pessoal, vamos executar o forno de pizza, né? Ou então vamos projetar um espaço e depois desse espaço incluir um forno de pizza, quer dizer, esse limite do que é só o exercício prático ou o que é o projeto antes do exercício ou junto com o exercício é uma dificuldade que ele também está sentindo de achar o ponto certo para que eles pensem o projeto, que eles pensem o desenho, por um lado, e por outro lado, eles também põem a mão na massa, façam a coisa acontecer, né? E aí, assim, tem gente que pensa em projeto grandioso e aí fica inviável na execução. Tem gente que, por outro lado, simplifica a coisa, então vem com projetos pouco elaborado, e aí tudo bem, executa facilmente, mas um projeto pouco elaborado, perde o exercício, né? Perde o caráter de testar, de procurar alternativas e tudo mais. É um desafio que a gente também está tendo e é uma preocupação, né? De como a gente vai fazer para essa coisa girar nesse sentido. Legal. É bom saber dessas diferenças. Eu vou comentar bem rapidinho, porque agora são 11 horas já, acho que vocês têm aula também, a gente tem que dar continuidade, mas só para comentar que essa bola foi levantada. Como que no canteiro experimental da FAO, o professor Reginaldo e a professora Érica resolviam também essa questão. Não é uma resolução assim, mas era uma pergunta também, né? Então, nas disciplinas obrigatórias do canteiro, que lá é uma que eles têm, era também um projeto já pré-proposto, né? Então, é uma placa de argamassa, vamos lá, aqui está a ferragem, aqui estão as coisas, para os estudantes entrarem no primeiro ano em contato com a prática construtiva, né? Uma forma aí dialética da coisa. Depois, mais para o fim do curso, tem uma disciplina optativa, que é técnicas alternativas de construção. Nessa disciplina, que tem aí 4 horas, um semestre inteiro, já bem programado, de forma bem organizada, como eles já estão no fim do curso, então tem o início do projeto, aí a turma inteira executa, dá 20 pessoas mais ou menos. Então tem como que uma assembleia de decisão de projeto, aí decide-se que vai ser esse, e aí depois executa. E a experiência tem sido muito boa, né? Essa disciplina, eu analisei ela no meu mestrado, na dissertação, assim, o grau de acerto, né, de tempos, assim, foi muito bom. Só um comentário, assim, também, para a gente ir somando nas experiências das faculdades. Vocês querem dizer, desculpa meio que cortar, assim, se vocês tiverem mais questões, a gente pede para eles deixarem o telefone, né, o WhatsApp, e-mail, coisa assim. Um grupo vai procurar vocês ainda, pedimos com licença. Então, queria agradecer a presença de vocês, professor José e Karina. A apresentação foi muito boa, muito enriquecedora, levantou, pelo menos para mim, que eu estou aqui, também debatendo, um monte de questões e foi incrível, assim. Aí o Zé já colocou o contato, o e-mail, aí talvez fique também a professora Karina ou através do José. Queria que vocês fizessem uma última falinha e eu super agradeço. Valeu demais, a gente está já falando bastante, eu acho que para a gente, com certeza, seria inclusive bom a gente um dia poder ver uma apresentação como essa de vocês e queremos seguir acompanhando aí. Agora tem tido algumas iniciativas, por exemplo, esse Encontro Nacional de Ensino de Estruturas e Escolas de Arquitetura, né, com esse tema do canteiro, mas já passou pela nossa cabeça também organizar uma espécie de encontro de canteiros, né, encontro brasileiro de canteiros experimentais, coisas assim, para poder ir trocando figurinhas, né, quem sabe mais para frente, para a gente seguir formando aí uma coisa mais ou menos coesa, né, a nível de ensino, que essa é uma luta, né, que pela implementação dos canteiros que acho que segue adiante. Muito obrigado pela oportunidade aí da troca. Nossa, agradeço demais, muito bacana. O Zé me passou o vídeo do Roncone ontem, não consegui terminar de assistir, mas depois vou querer você estar carregando todos, né? Vou querer ver todos, porque é isso, né? Acho que essa troca é que vai fazer o canteiro se consolidar dentro do ensino de arquitetura. Já fica o convite para quando o nosso canteiro retomar, vocês puderem compartilhar as experiências lá com a gente.
Pessoalmente, eu até falei para o Zé que eu queria muito vir aqui para relembrar um pouco desses nossos momentos presenciais, porque está bem sofrida essa coisa do remoto. Então, agradeço muito a oportunidade e aguardo os nossos próximos encontros. E desejo um bom trabalho aí para os grupos, né? O contato está aí. Bom, vou aproveitar também e agradecer que vocês vieram conversar com a gente. O convite também já está feito, assim que a gente tiver a oportunidade de retomar a vida normal, quando vocês tiverem a oportunidade de vir para São Paulo, também para vir conhecer a gente. Assim como eu sei, tinha comentado com o Zé, né? Eu fui com esta turma visitar lá a cidade de vocês, numa visita técnica, numa viagem técnica, e a gente não lembrou de conhecer o canteiro de vocês. Eu não sei se os alunos foram, entre eles, se eles se mexeram nisso aí, mas tendo a oportunidade de a gente voltar a fazer essa visita técnica, eu vou até sugerir mesmo de conhecer melhor como é que é o trabalho de vocês. Obrigado mais uma vez e, bom, vamos mantendo contato, né? Legal, valeu. Professora Thais? Eu também gostaria de agradecer, tá? Então, José e Karina, muito obrigado aí pela presença de vocês. Também fica aí, como o Alexandre falou, nosso canteiro, a gente está implantando, se a gente retomar as atividades presenciais, se a gente puder fazer esse intercâmbio, acho que vai ser um ganho legal para os alunos e para nossas instituições. Muito obrigada aí a vocês, tá? Perfeito, então eu queria pedir muito gentilmente, eu sei que vocês têm que sair, então não é nenhuma desapropriação do tempo de vocês, então agradeço. É só um comentário do que o Zé falou, o professor Minto do Rio de Janeiro tinha comentado essa necessidade nossa, né, de ter um encontro aí dos canteiros, tal, né, da gente pensar junto em forma de rede, né, de não ter uma centralidade, de ter uma rede aí, quando acabar a pandemia a gente vê o que a gente faz. Então, eu queria pedir para os estudantes não saírem, por favor, fiquem aqui, temos até pelo menos 15 para meio-dia. E aí, se vocês quiserem continuar, José e Karine, fiquem, mas eu sei que vocês têm que sair, então eu agradeço. E a gente se fala. Valeu, gente. Bom trabalho para vocês. Obrigadão. Tchau. Gente, tchau. Até logo.